Na distante Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, uma esplêndida cidade reluzia. Seu nome era Troia. Sua riqueza e esplendor eclipsava todas as cidades vizinhas. E ela ainda contava com magníficas muralhas construídas pelos deuses. Tal reino se desenvolvia rapidamente. Alguns até diziam que a cidade um dia se tornaria mais desenvolvida que a lendária Atlântida. Mas as deusas fiadeiras do destino sabiam que a única semelhança entre Troia e Atlântida era seu triste destino. Em Troia reinava o nobre rei Príamo, ao lado de sua esposa Écuba. Ele já havia sido agraciado com seu filho Heitor, seu primogênito, e a rainha estava novamente grávida. Mas na noite anterior ao nascimento do bebê, a rainha teve um terrível pesadelo. Neste sonho, a cidade de Troia estava ardendo em chamas. O rei decide visitar o oráculo para tentar entender o significado de tal sonho. Mas a resposta dada pelo oráculo foi desesperadora. Foi profetizado que o nascimento da criança que a rainha estava esperando traria a ruína de Troia. Naquele mesmo dia, Écuba deu à luz a criança. Era um menino, forte, belo e saudável. Mas para Príamo, só havia uma forma de evitar que o terrível destino profetizado se cumprisse. O bebê deveria ser sacrificado pelo bem do reino. Écuba esperneou, tentando proteger seu filho, que ela havia batizado com o nome de Alexandre. Mas nada pôde fazer contra a vontade do rei. O bebê foi entregue a um servo leal, conhecido como Agelau, que ficaria responsável por dar um fim à vida do bebê. Agelau levou o bebê até uma floresta, aos pés do Monte Ida. Mas chegando lá, não teve a coragem necessária para fazer o que lhe foi pedido. Assim, ele colocou o bebê no chão e decidiu abandonar o pequeno príncipe à própria sorte. Alguns dias se passaram e Agelau, que também era um pastor, não conseguia tirar a imagem do bebê de sua mente e decidiu retornar para o lugar onde ele havia deixado o bebê. Para seu espanto, o bebê estava bem, pois havia sido amamentado por uma ursa, e por isso ficava claro para o pastor que não era vontade dos deuses que a vida do pequeno príncipe de Troia tivesse um fim. Dessa forma, Agelau recolheu a criança e em seguida criou como se seu filho fosse. O bebê recebeu o nome de Paris e cresceu juntamente com os outros filhos de Agelau. Paris cresceu e se tornou um homem de beleza impressionante, além de possuir muita força física. E assim como seu pai adotivo, ele se tornou um pastor. Ele vivia uma vida bucólica no campo e tinha como amante a bela ninfa Enone, a quem ele fez juras de amor eterno. Sua vida em nada parecia com o destino que lhe foi profetizado, mas o que ele não sabia é que estava prestes a fazer uma escolha que afetaria todo o mundo à sua volta. O jovem Paris cuidava de seu rebanho quando percebeu que um de seus jovens carneiros se afastava dos demais e se encaminhava para uma caverna próxima. Ele se dirigiu à caverna para resgatar o filhote desgarrado, mas dentro da caverna, Paris se deparou com algo realmente inacreditável. Dentro da caverna estavam 3 mulheres portadoras de uma beleza divina. O jovem pastor não tinha dúvida de que elas só poderiam se tratar de deusas. Paris não sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o destino do mundo para sempre. Mais cedo naquele mesmo dia, havia acontecido o casamento da Nereida Tétis com o herói Peleu. Para as festividades do matrimônio, todas as divindades haviam sido convidadas, e os deuses se satisfaziam em um grande e animado banquete. Mas apenas uma deusa não havia sido convidada. Esta era Eris, a deusa da discórdia, que ficou furiosa com a desfeita e decidiu que era necessária uma retribuição. Sentadas à mesa do banquete, Atena, a deusa da sabedoria, Afrodite, a deusa do amor, e Hera, a rainha dos deuses, conversavam amigavelmente.
Foi quando a deusa da discórdia passou pela mesa do banquete e soltou uma bela maçã dourada entre as deusas. No belíssimo pomo havia inscrição: para a mais bela. Esta maçã ficaria conhecida como o pomo da discórdia. As 3 deusas brigaram pelo pomo, pois cada uma delas se autoproclamava a mais bela entre todas as deusas. Com seu poderoso brado, Zeus interrompeu a contenda das deusas e disse que este tipo de atitude não era digno de divindades daquela estirpe. Zeus tentou pensar em uma forma de resolver tal impasse e decidiu que um juiz imparcial seria responsável por eleger aquela que seria a mais bela das deusas. O pomo da discórdia foi entregue a Hermes, que guiaria as deusas até o juiz designado. Entre todos os homens do mundo, foi o jovem pastor Paris o escolhido para resolver tal contenda. Ele não era o mais sábio entre os homens e também não era grande conhecedor da noção de justiça. Mas as Moiras, as senhoras do destino, haviam tecido tal destino para ele. Após tomar conhecimento de sua tarefa, as deusas foram apresentadas ao pastor. E a primeira disse: eu sou Hera, esposa de Zeus. Me eleja a mais bela e lhe tornarei o rei mais rico de toda a Ásia. Lhe concederei um palácio somente comparável ao Olimpo em esplendor. Em seguida, se apresentou a segunda deusa. Sou Atena, a deusa da guerra estratégica e da sabedoria. Escolha a mim, e será o maior general que já existiu. Em vez de comandar rebanhos, comandará exércitos, e será conhecido como um grande conquistador. Por fim, se aproximou a última das deusas. Já eu sou Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Meus epípetos já me garantiriam o título de a mais bela. Eleja-me e lhe darei o amor da mulher mais bela do mundo. Afrodite então lhe mostrou a imagem da belíssima princesa Helena de Esparta. O coração de Paris foi tomado pelo desejo de possuir tal mulher, que era tão bela que só poderia ser comparada com a própria deusa da beleza. E assim, o jovem Paris entregou a maçã dourada a Afrodite. Enquanto a deusa da beleza regozijava com sua vitória, o ressentimento era plantado no coração das 2 deusas que foram preteridas. As deusas Atena e Hera juraram se vingar do príncipe troiano, e o povo de Troia pagaria um grande preço devido à escolha de Paris. A cidade de Esparta estava em festa com o retorno da princesa Helena, que havia sido sequestrada pelo herói Teseu, mas que por fim havia sido resgatada por seus irmãos gêmeos Castor e Pólux. Helena estava debutando e, devido à sua beleza, ela era a princesa mais desejada de toda a Grécia. Ao saberem que a bela Helena havia alcançado idade para se casar, todos os pretendentes se dirigiram a Esparta. Seu pai, o rei Tíndaro de Esparta, não sabia qual marido escolheria para sua filha, já que qualquer escolha que fizesse poderia ofender todos os demais. Ele estava em uma verdadeira encruzilhada. Dentre os nobres presentes estava Odisseu, o rei da ilha de Ítaca, que era conhecido por sua mente astuta e sagaz. Apesar de ser filho de Laerte, que foi um dos argonautas, diziam que na verdade ele era filho de Sísifo, um homem que era tão esperto que enganou os deuses e até mesmo a morte. Odisseu não tinha interesse em Helena, pois sabia que uma mulher com tal beleza iria lhe trazer apenas problemas. E seu coração já havia se apaixonado por Penélope, que podia não ser tão bela quanto Helena, mas era muito mais inteligente. O astuto nobre se aproximou do rei e fez a seguinte proposta. Ele disse para o rei Tíndaro usar de sua influência sobre seu irmão Icário para convencê-lo a dar-lhe a mão de Penélope em casamento. E assim, ele lhe ajudaria a resolver a difícil situação que o rei se encontrava. Tíndaro, sabedor da astúcia de Odisseu, não teve dúvidas e aceitou a proposta. Então, Odisseu lhe disse o que deveria fazer. E após escutar o plano de Odisseu,
o pai de Helena se dirigiu aos pretendentes. Ele solenemente disse que não iria interferir na vontade dos deuses, e por isso deixaria que a princesa Helena tivesse o direito de escolher seu próprio marido. Os pretendentes ficaram animados, pois aqueles que achavam que tinham pouca chance de serem escolhidos pelo rei, agora tiveram suas esperanças renovadas. Mas antes, o rei exigiu que todos deveriam jurar aceitar a decisão de Helena, seja ela qual fosse, e que defenderiam a sacralidade deste matrimônio, mesmo que isso os levasse à guerra. Todos os pretendentes aceitaram a proposta do rei espartano e fizeram tal juramento, que foi selado durante um sacrifício de um cavalo. A Helena foi dada a oportunidade de escolher seu marido. Ela examinou todos os pretendentes cuidadosamente. Lá estavam os mais bravos guerreiros, reis e nobres da Grécia. O único presente que estava indisponível era Agamenon, o poderoso rei de Micenas, que já era casado com Clitemnestra, irmã de Helena. Foi quando ela colocou os olhos no príncipe Menelau, que era tão belo que fez seus joelhos tremerem. Tudo ocorreu como Odisseu e o rei haviam planejado. O rei de Ítaca tinha certeza que Helena escolheria Menelau, pois ele sem dúvida era o mais belo. E Odisseu sabia da ingenuidade juvenil da princesa Helena, que a levaria a escolher seu marido por sua beleza. Mas o astuto rei de Ítaca tinha uma visão muito mais estratégica ao possibilitar que Helena escolhesse seu marido. Menelau não era um nobre qualquer, ele era irmão de Agamenon, o mais poderoso rei de toda a Grécia. Assim, nenhum dos demais pretendentes ousaria tentar entrar em uma disputa por Helena, temendo a fúria de Menelau e seu poderoso irmão, assim como lhe foi prometido. Icário, pai de Penélope, entregou sua filha ao herói. Dessa forma, Odisseu conquistou com sua astúcia um dos mais preciosos tesouros da Grécia. Helena e Menelau se casaram, e com a morte de Tíndaro, o casal herdou o trono de Esparta. E por vários anos o casal viveria em relativa harmonia. Desta união nasceu a princesa Hermione. Mas o reino de Esparta seria sacudido por uma tempestade que se aproximava. O rei Príamo de Troia teve mais de 50 filhos, e entre eles estavam os gêmeos Cassandra e Heleno. Desde pequeno, seu pai determinou que eles seriam entregues para servir no templo de Apolo. Certo dia, ainda crianças, eles brincavam no templo do Deus Luminoso e acabaram se esquecendo da hora de voltar para casa. Como já era tarde, eles terminaram dormindo no templo. Durante a noite, uma serpente enviada por Apolo lambeu as orelhas dos jovens, e assim eles receberam o dom da profecia, uma verdadeira dádiva de Apolo. A jovem Cassandra cresceu e se tornou uma formosa mulher. Tal beleza encantou o deus Apolo. O deus declarou seu amor pela jovem, mas ela o rejeitou, pois devido a uma briga com Eros, Apolo não tinha sorte no amor. Apesar da rejeição, Apolo conseguiu esconder sua ira e lhe pediu apenas um beijo. Mas quando a jovem aproximou seus lábios ao do deus, ele cuspiu em sua boca e amaldiçoou. Cassandra ainda possuiria o poder da profecia, mas havia perdido o poder da persuasão. E dessa forma, ninguém mais passou a acreditar em suas profecias, e Cassandra passou a ser vista e tratada como uma louca. Se a pobre Cassandra não tivesse rejeitado o deus Apolo, a enxurrada de sangue que cobriria Troia poderia ser evitada. Em Troia, estavam sendo feitos preparativos para um festival anual em homenagem ao príncipe Alexandre de Troia, que todos acreditavam que estava morto. Os soldados reais foram até o Monte Ida em busca de prêmios para os vencedores dos jogos que aconteceriam no festival. Os guardas escolheram o touro favorito do pastor Paris como tributo para os jogos, mas o jovem pastor não estava disposto a perder o touro que ele tanto estimava.
Por isso, ele partiu para Troia, para se inscrever no torneio e tentar recuperar seu animal. Enoné, a ninfa com quem Paris vivia, como se sua esposa fosse, profetizou. Ela disse que se ele partisse para Troia, nunca mais a teria em seus braços, pois o destino o levaria a cruzar o mar Egeu e a encontrar outra que tomaria o lugar dela em seu coração. E quando ele finalmente decidisse procurá-la novamente, já seria tarde demais. Apesar dos avisos, ele partiu. O jovem pastor nunca havia estado em uma cidade como Troia e ficou espantado com o esplendor e a grandiosidade da cidade. Ele se inscreveu nos jogos, onde lutaria com os melhores guerreiros de Troia. Entre eles estavam alguns filhos do rei Príamo, incluindo Heitor, o príncipe herdeiro. O ousado pastor foi vencendo cada um de seus adversários do torneio, entre eles alguns filhos do rei Príamo. Paris conseguiu chegar na luta final do torneio. Agora ele deveria enfrentar Heitor, o mais valente guerreiro troiano. A luta entre o filho perdido de Príamo e o campeão e herdeiro de Troia foi disputada, mas de forma inacreditável. Paris conseguiu vencer o poderoso Heitor. Deifobo, que também era filho do rei Príamo, ficou furioso ao ver um pastor humilhar a casa real troiana. Ele e seus seguidores sacaram suas armas e partiram para atacar Paris. O pastor correu por sua vida e tentou se refugiar no templo de Zeus. Cassandra, a profetisa desacreditada, que já havia reconhecido seu irmão e sabia que ele trazia consigo a ruína de Troia, gritou para que matassem Paris. Mas ao invés de dar ouvidos aos gritos de Cassandra, o rei Príamo e a rainha Écuba ordenaram que os perseguidores de Paris baixassem suas armas. A rainha se aproximou de Paris e, em lágrimas, reconheceu o filho que ela julgava que estava morto. Agelau, o pai adotivo de Paris, confessou que não teve coragem de tirar a vida do príncipe quando ele era apenas um bebê e que as moiras deveriam ter um destino diferente para ele. Agelau mostrou o chocalho feito por Écuba para seu bebê, e assim qualquer dúvida sobre a identidade do príncipe se dissipou. Em lágrimas, os pais de Paris abraçaram seu filho renascido e todos festejaram o retorno do príncipe de Troia. 10 anos haviam se passado desde que Paris reassumiu sua posição como príncipe de Troia, quando uma comitiva espartana aportou próximo a Troia. Liderando a comitiva grega estava Menelau, rei de Esparta, que solicitava permissão para levar de volta ao lar os restos mortais dos guerreiros gregos que ali estavam, desde o último conflito entre os aqueus e os troianos. Paris foi o responsável por apresentar a hospitalidade troiana aos visitantes, que ficaram muito satisfeitos com as boas-vindas. Antes de partir, Menelau disse que desejava retribuir a hospitalidade do príncipe e o convidou para visitar Esparta. Príamo, o rei de Troia, sentia falta de sua irmã Hesione, que havia sido sequestrada pelos gregos quando Hércules atacou Troia. O rei decide organizar uma esquadra que partiria para a Grécia para recuperar sua irmã, que se encontrava em Salamina, e os autorizou a usar os meios que fossem necessários para cumprir tal missão. O comando da expedição foi entregue ao príncipe Paris, que contaria com o auxílio do príncipe dardano Enéas. Graças a deusa Afrodite, os ventos conduziriam as naus troianas diretamente até a costa espartana. Paris decide aproveitar o convite feito por Menelau para estreitar o relacionamento político entre Troia e Esparta e para recobrar forças antes de partir para Salamina, onde a irmã do rei de Troia se encontrava. O rei Menelau ficou muito satisfeito em ver os visitantes e recebeu os troianos, desejando mostrar o melhor da hospitalidade grega. Menelau tinha muito orgulho de sua linda esposa e por isso ordenou que esta vestisse seu mais belo traje para apresentá-la à comitiva troiana. Paris ficou espantado ao se deparar com a bela rainha Helena, que mais parecia uma deusa. Esta só poderia ser a mulher que Afrodite havia prometido seu amor.
A ingênua rainha não sabia que Eros, amando da deusa Afrodite, a espreitava com seu arco. Helena também foi surpreendida com o charme e a beleza do príncipe vindo da Ásia, que aos seus olhos era mais belo do que todos os gregos que ela já havia visto. Menelau era talvez o mais belo dos reis gregos, mas sua beleza era eclipsada por Paris, que era portador de uma beleza quase divina. Foi então que o coração da rainha foi transpassado por uma das flechas de Eros, e assim Helena foi tomada por uma paixão avassaladora pelo príncipe troiano. Foram dias de festas e banquetes promovidos pelo rei de Esparta em honra aos seus nobres convidados troianos. Longe dos olhares do rei, uma chama tomava conta dos corações do príncipe troiano e da rainha de Esparta. Mas como uma obra do destino, uma notícia vinda da ilha de Creta chegaria para facilitar que a promessa de Afrodite fosse cumprida. Chegou a notícia de que Catreu, avô de Menelau e rei de Creta, havia falecido. Por isso, Menelau teve que partir para o funeral em Creta, mas deixou o convidado aos cuidados da rainha, que reinaria em seu lugar. Foi só o rei de Esparta virar suas costas para que Paris e Helena dessem vazão a toda a paixão que estava sendo reprimida. O casal de adúlteros foi tomado por uma loucura passional. O príncipe de Troia e a rainha de Esparta decidiram fugir juntos para Troia. Paris ainda cometeria um último pecado contra a hospitalidade de Menelau. Ele reuniria seus homens para assaltar o tesouro de Esparta. A pequena guarnição do palácio foi pega de surpresa e não pôde fazer nada para defender o tesouro de seu rei. A população de Esparta se revoltou contra os troianos e tentou impedir a fuga de Paris, que tentava raptar sua rainha. Eles arremessavam pedras e flechas, mas protegidos pela guarda troiana, o casal conseguiu embarcar em segurança em seu navio. A esquadra troiana deixou Esparta para trás, levando em seu convés um grande tesouro em ouro, prata e joias. O casal de amantes parecia satisfeito e acreditava estar rumando ao encontro de sua felicidade. Mas o rastro deixado pelos amantes era seguido por Ares, o deus da guerra, e seu cortejo sinistro. Paris e Helena levariam a guerra, a morte e o desespero diretamente para Troia. O rapto de Helena seria o estopim para o início do conflito, que seria cantado pelos milênios que se seguiriam. A guerra de Troia estava começando. Após deixarem Esparta para trás, o príncipe troiano Paris e a rainha Helena de Esparta atracaram na ilha de Cranae, que ficava próximo à costa do Peloponeso. O casal estava intoxicado com a paixão incutida por Eros e desejava dar vazão a este sentimento. Paris e Helena tiveram sua primeira noite de amor nas praias de Cranae. Enquanto isso, os demais troianos se divertiam com os tesouros roubados de Menelau. Mas não tardaria para que a notícia do ocorrido chegasse a Creta, onde Menelau e seu irmão ainda velavam o corpo de seu avô. Menelau, ao saber da notícia, foi tomado pela cólera e por um forte desejo de vingança. Agamenon tentou acalmar seu irmão e lhe garantiu que faria todo o possível para fazer valer o juramento que os nobres gregos fizeram quando Helena escolheu Menelau como seu marido. Já na gloriosa cidade de Micenas, na Grécia, dezenas de senhores da guerra passavam por baixo da lendária Porta dos Leões de Micenas e se apresentavam para cumprir seu juramento. Perante Agamenon e Menelau, eles alistaram seus guerreiros para fazer cumprir a palavra empenhada. Estes nobres estavam ali por diversos motivos. Alguns por questão de honra, outros buscavam lucro com o saque da rica cidade de Troia. E ainda havia aqueles que desejavam, acima de tudo, obter a glória. Um gigantesco exército começou a se formar com o objetivo de resgatar a rainha espartana. Mas o sábio Nestor, que já era um rei de idade muito avançada e por isso já havia participado de todo tipo de empreita, sabia que não poderiam partir para Troia sem antes conseguir recrutar o astuto rei Odisseu de Ítaca. A pequena ilha de Ítaca não possuía muitas riquezas,
nem seus poucos soldados possuíam grande renome, mas seu rei era conhecido por sua mente engenhosa, que poderia fazer grande diferença durante a campanha contra Troia. Odisseu gozava de uma boa vida, ao lado de sua bela esposa Penélope, com quem teve um filho chamado Telêmaco. Quando ficou sabendo que os reis gregos se reuniam para combater Troia, ele sabia que mais cedo ou mais tarde alguém apareceria para convocá-lo. O rei de Ítaca não desejava deixar para trás seu reino e família para partir em uma empreitada incerta, e por isso decidiu visitar o oráculo. Caso lhe fosse dito que a guerra seria curta e que ele voltaria a salvo, ele não se furtaria de se apresentar. Mas caso lhe fosse profetizado o contrário, Odisseu tramaria uma forma para não ter que partir. Aliterces, o velho adivinho, então profetizou que caso ele partisse para Troia, não retornaria até que 20 anos se passassem. No processo, ele perderia todos os seus homens, e ao retornar para casa, ninguém o reconheceria. Depois de tal presságio, Odisseu estava decidido a fazer o possível para evitar sua ida para Troia. Assim, Odisseu passou a se fingir de louco, e a notícia de que o rei de Ítaca havia perdido a razão se espalhou por toda a Hélade. A notícia então chegou aos reis gregos, que se reuniam em torno de Agamenon. Eles ficaram entristecidos ao saber de tal notícia, mas o nobre Palamedes de Eubeia, que era quase tão astuto quanto Odisseu, desconfiou do ardil. Palamedes, Menelau e Agamenon partiram para Ítaca conferir qual era a real situação de Odisseu. Ao chegarem, foram recebidos pela bela Penélope com seu filho Telêmaco em seu colo. E ela parecia triste com a situação em que seu marido se encontrava. Odisseu trabalhava a terra com arado, puxado por um boi e um burro, uma combinação um tanto incomum, e semeava a terra com sal. Menelau e Agamenon constataram que Odisseu realmente havia perdido o juízo. Mas Palamedes, apesar de ter testemunhado essa cena grotesca, não estava convencido. Ele retiraria o bebê do herói dos braços da mãe e colocaria em frente ao caminho que Odisseu percorria com o arado. O rei de Ítaca parou os animais bruscamente para não atropelar seu filho, revelando assim que sua loucura não passava de um truque. Odisseu olhou com fúria para Palamedes, enquanto devolvia o filho para os braços da mãe. Odisseu então pediu para que seus compatriotas esquecessem o que se passou, pois o futuro deles agora era Troia, e jurou que combateria os troianos com uma coragem inigualável, junto aos 2 filhos de Atreu. Odisseu partiu para a guerra, deixando para trás sua amada esposa e seu pequeno filho. Odisseu jamais perdoaria Palamedes por desmascará-lo, e estava disposto a se vingar dele, por colocar seu filho em risco e afastá-lo de sua família, assim que tivesse oportunidade. Mas agora Odisseu já tinha sua primeira missão: encontrar o paradeiro do famoso filho de Peleu. Seu nome era Aquiles. Aquiles mal tinha alcançado a maioridade, mas apesar de sua pouca idade, ele já era reconhecido como o melhor guerreiro entre todos os gregos. Aquiles era filho do rei Peleu da Tessália, com Tétis, uma divindade marinha. Existia um mito de que ele era invulnerável, pois quando ele era apenas um bebê, sua mãe o mergulhou no sagrado rio Estige. Devido a este ritual, ele estaria protegido pelos deuses. Seu único ponto fraco era seu calcanhar, que não teve contato com a água do rio sagrado. Aquiles cresceu e, juntamente com Patroclo, seu amigo fiel, foi treinado pelo centauro Quiron, o renomado treinador de heróis, para assim se tornar o maior guerreiro de seu tempo. Os preparativos gregos para a guerra já estavam bem adiantados, mas o rei Agamenon sabia que os helenos não partiriam para Troia sem seu maior herói em suas fileiras, pois o adivinho Calcas havia previsto que sem Aquiles entre os aqueus, a vitória em Troia seria impossível. Odisseu, ao saber de tal profecia, partiu em busca de Aquiles, pois o herói de Ítaca desejava mais que tudo o sucesso dessa expedição.
para que assim ele pudesse retornar são e salvo para sua terra, onde reencontraria sua amada Penélope e seu filho Telêmaco. Mas a mãe de Aquiles sabia de outra profecia, a de que se seu filho fosse lutar em Troia, ele jamais retornaria com vida. E fazendo uso do mátrio poder, ela ordenou que Aquiles se escondesse na corte do rei Licomedes. Lá, ele seria compelido a se travestir de mulher e se misturar entre as inúmeras filhas do rei, e responderia pelo nome de Pirra. Nesta corte, também vivia a princesa Deidama, namorada de Aquiles, com quem ele já tinha tido um filho de 4 anos de idade. Seu nome era Neoptólemo, e tinha o apelido de Pirro. Seguindo algumas pistas, Odisseu chegou até o palácio do rei Licomedes, que o recebeu com toda hospitalidade e lhe apresentou suas numerosas filhas, e entre elas estava Aquiles disfarçado. O rei de Ítaca trazia consigo presentes para as filhas de Licomedes. Em uma mesa foram colocadas joias, maquiagens egípcias, perfumes, espelhos, sedas e uma espada. As meninas ficaram animadas ao verem os presentes. Elas começaram a experimentar cada um deles, e Odisseu percebeu que uma delas tinha os olhos fixos na espada. Foi quando um dos homens de Odisseu entrou correndo no palácio e gritando, avisando que o palácio estava sendo atacado por piratas. As garotas gritavam histericamente enquanto corriam para seus aposentos, mas Aquiles, de forma instintiva, agarrou a espada e fez postura de combate. Não havia pirata algum. Tudo não passava de um teatro orquestrado por Odisseu. E assim, o herói travestido foi desmascarado. Aquiles se sentia envergonhado por ter sido descoberto, mas ao mesmo tempo estava satisfeito por ser convocado para partir para Troia juntamente com os demais heróis gregos, pois só estava escondido devido às ordens de sua mãe divina. Aquiles se despediu da princesa Deidama e de seu filho Pirro. Este pequeno garoto estava destinado a ter glórias quase tão grandes quanto as do pai. Aquiles deu sua palavra a Odisseu de que iria reunir seus homens, conhecidos como Mirmidões, e se juntaria ao exército de Agamenon, para enfim encontrar a glória em frente às muralhas de Troia. Antes de partir para Troia com seu gigantesco exército, Agamenon gerenciava os últimos preparativos. Ele decidiu enviar uma embaixada até a corte do rei Príamo de Troia, em uma missão diplomática. A delegação grega era composta pelo astuto Odisseu de Ítaca, Palamedes, da ilha de Eubeia, e Menelau, rei de Esparta. A chegada da comitiva helênica pegou de surpresa toda a corte troiana, pois até aquele momento a notícia do rapto de Helena ainda não havia chegado à Troada. Os heróis gregos exigiram uma audiência com o rei Príamo para tratar das terríveis ofensas causadas por seu príncipe. Príamo recebeu os emissários em seu palácio, acreditando que os queixosos chegariam reclamando a respeito do resgate da princesa Hesione de Troia, pois este era o verdadeiro objetivo da missão imposta a Paris. Apesar de Odisseu ser conhecido por conseguir desembaraçar qualquer imbróglio, era seu rival Palamedes, que liderava a comitiva. Palamedes era conhecido por ter o dom da palavra e por ter uma língua de prata. Ele era tão bom com as palavras que foi o inventor de várias letras do alfabeto grego. O líder da comitiva apresentou seu caso ao rei de Troia, expondo o crime contra hospitalidade cometido por Paris, que sequestrou a mulher de seu anfitrião e roubou seus tesouros. Palamedes exigiu que o rei de Troia devolvesse pacificamente a rainha de Esparta ao seu marido e ameaçou trazer as mazelas da guerra ao território troiano, caso as exigências do rei Agamenon não fossem cumpridas. Neste momento, os filhos de Príamo sacaram suas espadas, pois ficaram ofendidos com a ameaça proferida pelos gregos. Mas Príamo ordenou que seus príncipes baixassem suas espadas, pois os nobres gregos eram apenas mensageiros do rei Agamenon. O rei Príamo alegou não ter conhecimento de tais crimes cometidos por seu filho e disse que a rainha grega não estava escondida em sua corte. O rei também disse que os gregos não tinham envergadura moral para sustentar tais exigências,
tendo em vista que em um passado recente, Hércules sequestrou a princesa Hesione de Troia e a levou para a Grécia. Por fim, Príamo disse que retornaria Helena aos gregos, caso eles devolvessem a irmã que há muito tempo ele não via. Palamedes foi enfático ao dizer que os termos do grande rei Agamenon não eram negociáveis, e agora Hesione vivia feliz em Salamina, onde reinava feliz, ao lado de seu marido, e enviou seu querido filho Teucro para se juntar ao exército helênico, que transformará a muralha de Troia em pó. Tentando manter a sua calma, Príamo proferiu que, assim sendo, caso a rainha Helena de Esparta se apresente em sua corte, ele a devolverá à sua terra natal, desde que este seja o desejo de Helena. Caso contrário, ela encontrará em Troia asilo e proteção. Odisseu percebeu que o objetivo de Palamedes era apenas alimentar a animosidade entre os dois povos. O rei de Ítaca tentou amenizar o clima tenso provocado pelos discursos de Palamedes e Príamo, pois ao entrar em Troia, ele constatou que a cidade era uma verdadeira fortaleza e as muralhas construídas por Apolo e Poseidon eram praticamente intransponíveis. Um cerco a tal cidade faria com que a guerra se arrastasse por anos. Sendo assim, Odisseu tentou fazer com que Palamedes e Príamo chegassem a um bom termo. Mas o rei troiano teve seu orgulho ferido pelas ameaças proferidas por Palamedes, que semeou as sementes de Eris no coração de Príamo. A missão diplomática havia fracassado. A guerra se aproximava, e o ódio que Odisseu sentia por Palamedes cresceu, pois seu rival desperdiçou a chance de manter a paz entre os dois povos. Enquanto isso, diversos reis de toda a Grécia se apresentavam nas praias de Aulis, onde o grande exército se formava. Estes reis estavam ali reunidos para cumprir o juramento selado entre os nobres, que juraram defender o matrimônio de Menelau e Helena de Esparta. E para cumprir tal juramento, os nobres enviaram suas naus e seus melhores guerreiros para formar o maior exército que o mundo grego já havia visto. Os helenos desejavam que Nêmesis e as Eríneas estivessem ao lado dos gregos em sua busca por vingança e retribuição, fomentadas pelas injúrias impostas por Paris, o príncipe troiano que violou as leis impostas por Zeus ao raptar a bela rainha Helena. Todos os recursos e suprimentos necessários para promover a empreitada contra os troianos já haviam sido reunidos, e os esforços diplomáticos que visavam evitar um conflito em larga escala haviam fracassado. A guerra estava prestes a eclodir. Foi dada a ordem para todos os comandantes e seus homens ficassem prontos para partir, pois assim que as condições dos ventos lhe fossem favoráveis, o poderoso exército zarparia rumo à Ásia. Todos os exércitos estavam mobilizados, mas uma grande calmaria tomava conta das praias de Aulis. Os ventos necessários para a partida não mais sopravam. Nem mesmo uma leve brisa parecia querer ajudar a empreitada dos aqueus. Dias se passavam e nada de ventos. Os soldados, que há muito aguardavam, começavam a ficar impacientes. Os acampamentos provisórios não haviam sido planejados para uma permanência tão prolongada. Problemas de abastecimento e disseminação de doenças começaram a bater a moral dos combatentes. Alguns soldados pereceram frente a uma morte inglória, sem nem terem posto os pés em terras troianas. O descontentamento era generalizado. Tudo levava a crer que os deuses não estavam dispostos a favorecer os gregos em seus objetivos. Todos os tipos de boatos começaram a circular pelo acampamento. Para evitar que a situação saísse completamente de controle, os nobres decidem recorrer a um conhecido vidente. Seu nome era Calcas. O vidente foi nomeado como sacerdote oficial do exército grego, pois naquele tempo nenhum exército teria coragem de partir para uma guerra sem contar com o vidente para interpretar os auspícios dos deuses. Por meio da observação do voo das aves e pelo exame das entranhas de animais sacrificados aos deuses, estes sacerdotes eram capazes de se comunicar com os deuses. E por meio de poderes proféticos concedidos por Apolo, estes homens eram capazes de revelar o desejo dos deuses. Os homens se reuniram e observaram Calcas apreensivos.
enquanto este olhava para os céus em busca de uma mensagem dos deuses. O semblante do vidente, que estava sereno, mudou rapidamente para um estado de pesar. O adivinho se dirigiu à multidão e revelou os desígnios dos deuses. Ele afirmaria que tal calmaria não era obra do acaso. A ausência dos ventos era uma represália da deusa Ártemis contra o rei Agamenon. O rei filho de Atreu, em uma de suas caçadas, matou um dos cervos sagrados, que eram propriedade da deusa Ártemis. E se isso já não fosse o bastante, Agamenon ainda teve a soberba de proferir que nem mesmo a deusa da caça conseguiria bater tal animal com um tiro tão certeiro. Ultrajada, a deusa exigiu que os ventos parassem de soprar nas praias de Aulis, até que o grande rei se reconciliasse com a deusa, por meio do sacrifício daquilo que ele mais amava, que era sua bela e jovem filha chamada Ifigênia. Um grande pesar tomaria conta de todos aqueles que ouviram tais augúrios, mas ninguém poderia sofrer tanto com tal presságio quanto Agamenon. O grande acampamento do exército grego estava tomado por um grande silêncio, pois o terrível agouro, proclamado pelo vidente Calcas, perturbou todos os aqueus, pois exigir de um homem o sacrifício de sua amada filha parecia algo inconcebível. Em sua tenda, o grande e soberano Agamenon estava completamente transtornado com sua terrível sorte imposta pelas senhoras do destino. Seu maior desejo sempre foi ter todos os nobres gregos sobre seu comando em busca de um objetivo comum, mas não estava preparado para pagar o horrendo preço necessário para realizar suas ambições. O rei de Micenas conversou com seu irmão Menelau e disse que não sacrificaria sua filha querida apenas para resgatar a esposa raptada de seu irmão pelos troianos. E disse que sua esposa Clitemnestra jamais permitiria ter uma de suas filhas sacrificadas. Menelau, que no início estava sendo compreensivo com a dor de seu irmão, passou a ser mais incisivo, lhe mostrando a verdade nua e crua, que a dor de seu irmão não lhe permitia enxergar. Ele disse que todos os milhares de homens que estavam ali eram filhos de alguém, e que esses pais enviaram seus mais preciosos tesouros para lutar e se sacrificarem pela honra de seu povo. Estes patriarcas teriam colocado nas mãos de Agamenon a mais formidável geração de jovens que a Grécia já havia visto, para derramar seu suor e sangue pela glória e pelo orgulho de sua terra. O homem mais poderoso da Grécia chorava como uma criança, enquanto seu irmão tentava consolá-lo. Ele sabia que não havia outro caminho, a não ser cumprir a vontade dos deuses. Agamenon estava ciente de que sua esposa não concordaria com sua decisão, e por isso seria necessário enganá-la. Em sua carta à rainha, Agamenon convocava a presença da princesa Ifigênia no acampamento militar, para celebrar o casamento dela com o renomado herói Aquiles. Menelau e os demais presentes ficaram satisfeitos com a corajosa decisão de Agamenon, mas Odisseu ainda estava desconfiado. Durante a noite, outro mensageiro partiu às pressas da tenda do chefe supremo, sem saber que Menelau e Odisseu estavam de tocaia. Eles interceptaram um mensageiro que carregava uma mensagem endereçada à rainha de Micenas, ordenando para que ela não trouxesse sua filha para as praias de Aulis. Não demorou muito para que Ifigênia e a rainha Clitemnestra chegassem ao acampamento dos aqueus. Elas acharam a recepção muito diferente do que imaginavam. Parecia que elas estavam chegando em um funeral. Agamenon apertou sua filha contra seu peito e deixou derramar lágrimas de seus olhos. A princesa ficou surpresa, pois nunca tinha visto seu pai chorar. A rainha disse para que ela não se preocupasse, pois aquelas eram lágrimas de emoção por entregar sua filha a outro homem. Foi então que, por obra do acaso, Aquiles passou por ali inadvertidamente. E ao avistá-lo, a rainha se dirigiu a ele para cumprimentá-lo pelo noivado. Mas Aquiles parecia não entender o que estava acontecendo, pois não havia acertado nenhum casamento. Foi então que Aquiles entendeu todo o ardil de Agamenon, que usou seu nome para atrair sua filha para o sacrifício. Indignado, ele revelou toda a verdade à rainha. Clitemnestra se ajoelhou aos pés de Aquiles e, segurando sua mão, suplicou para que ele defendesse sua filha deste ato tão traiçoeiro.
Aquiles garantiu que defenderia Ifigênia e sua honra, nem que isso custasse sua vida. A rainha correu até a tenda de Agamenon, onde os sacerdotes que organizavam o sacrifício já se reuniam à sua frente. Clitemnestra abraçou sua filha para protegê-la e contou a ela tudo o que seu pai havia tramado. A jovem princesa não podia acreditar que seu pai seria capaz de tal ato. Ifigênia implorou ao seu pai que não deixasse que a sacrificassem, pois ela era inocente e nada tinha a ver com aquela disputa. Mas tomado pela tristeza, Agamenon disse que essa era a vontade dos deuses, e contra eles até o mais poderoso dos reis era impotente. Foi então que Aquiles entrou de rompante na tenda, já de espada em punho, e disse que ninguém tocaria na princesa enquanto ele estivesse vivo. Ele também disse que se o matassem, toda a expedição estaria arruinada, pois estava profetizado que os gregos só alcançariam a vitória se ele lutasse perante as muralhas de Troia. A jovem princesa subitamente pareceu ser tocada pela sabedoria dos deuses e fez que Aquiles baixasse sua espada. Ela disse que se entregaria ao sacrifício, pois dela dependia a vida de todos os guerreiros gregos. Assim como os filhos da Grécia que derramariam seu sangue em terras troianas, ela daria seu sangue, em nome de todas as mulheres da Grécia. Aquiles segurou as mãos de Ifigênia e lhe disse que ela era a mulher mais virtuosa que ele já havia conhecido e que teria sido a maior das honras ter se tornado seu marido, se assim os deuses desejassem. Ifigênia pediu para que sua mãe perdoasse seu pai, pois ele não tinha outra saída a não ser obedecer à vontade dos deuses. Todo o exército foi tocado pela emoção ao ver a princesa altivamente subir as escadas que levavam ao altar do sacrifício. Agamenon colocou o punhal no pescoço de sua filha, que docilmente o oferecia, e clamou para que a deusa Ártemis aceitasse esse sacrifício supremo em nome de toda a Grécia. O rei, soltando um terrível lamento de dor, cortou o pescoço de sua amada filha. Logo após Agamenon deitar o corpo inerte de Ifigênia no altar, um forte vento começou a soprar em direção a Troia. E os milhares de guerreiros que estavam presentes nas praias de Aulis celebraram o sacrifício heróico da princesa Ifigênia. Agamenon, ainda coberto com o sangue de sua filha, jurou que levaria Troia à ruína e que faria de suas cinzas um monumento ao sacrifício de Ifigênia.